Olá pessoal, o nosso grupo vem apresentar o trabalho de tecnologia de carne e derivados, com o tema mortadela e paleta cozida. O grupo é formado pela Fernanda Pena Rezende, Guilherme Henrique, Isabela Alves, Laís Amorim e Roberto Zampierre. Nós fizemos o trabalho baseado na legislação que rege esses dois temas. Então, segundo a Instrução Normativa número 4, de 31 de março de 2000, entende-se por mortadela o produto carne industrializado obtido de uma emulsão das carnes de animais de açougue, acrescidos ou não de toucinho, adicionado ingredientes embutidos em envoltório natural ou artificial, em diferentes formas e submetido ao tratamento térmico adequado. O regulamento refere-se ao produto destinado ao comércio nacional e ou internacional. Mortadela é um enchido ou embutido fabricado com carne bovina, suína ou ave e contendo cubos de gordura, podendo ter acréscimos de tempero e sendo rotulado de acordo com a sua composição e espécie animal utilizada. Eu vou falar disso mais para frente. Mortadela, rotulagens de venda. Mortadela, carnes de diferentes espécies de animais de açougue, carnes mecanicamente separadas até o limite máximo de 60%, miúdos comestíveis de diferentes espécies de animais de açougue, estômago, coração, língua, fígado, rins e miolos, pele e tendões no limite máximo de 10%, e gorduras, tudo isso misturado que pode formar mortadela. E a mortadela do tipo Bolonha? Carne de bovino e ou suína e ou ovina e carnes mecanicamente separadas até o limite máximo de 20%. Miúdos comestíveis de bovino e ou suíno e ou ovino, como por exemplo estômago, coração, língua, fígado, rins e miolos. Pele e tendões no limite máximo de 10% e gordura. E a gente também tem a mortadela italiana, que são porções musculares de carne de diferentes espécies de animais de açougue e toucinho, não sendo permitida a adição de amido. Temos também a mortadela Bolonha, a verdadeira, que são porções musculares de carnes bovina e ou suíno e toucinho, embutidos de forma arredondada, não sendo permitida a adição de amido. E mortadela de ave, carne de ave, carne mecanicamente separada no máximo 40 até 5% de miúdos comestíveis de aves, fígado, moela, coração e gordura. Então, nas mortadelas italianas e bolonhos, o toucinho em cubos deverá ser aparente ao corte, que são aquelas manchas brancas que a gente vê quando a gente fatia o mesmo, permitindo-se a adição de proteínas não carnes de no máximo 4%, como proteína agregada, e não será permitida a adição de proteínas não cárnicas na mortadela Bolonha italiana, exceto as proteínas lácteas. E os requisitos para fazerem isso, para o produto final ficar, ele tem que ter as características sensoriais, né? Textura, cor, sabor e odor característico deste produto, que eu citei anteriormente. De todos eles tem que ter estudo característico de cada um. E características físico-químicas, que vem no rótulo também, né? Tem que ter isso contido no rótulo, essas informações aqui, ó. Carboidratos totais no máximo 10%, mortadela Bolonha italiana no máximo 3%, amido no máximo 5%, umidade máxima 65%, gordura máxima 30%. E mortadelas e bolonhas italianas no máximo 35%. E proteína no mínimo 12. Então, a gente tem na lei também falando, né, na instrução normativa, que é o teor de cálcio em base seca. Então, a gente tem que o produto nessa mortadela tradicional que a gente tem é permitido no máximo 0,9. Na mortadela de ave, no máximo 0,6. Mortadela tipo Bolonha, no máximo 0,3. E na mortadela italiana e mortadela Bolonha, no máximo 0,1. Então, para fechar a parte de mortadela, suas características, a gente tem a somatória dos carboidratos totais, né, que no caso o amido e os açúcares, não deverá ultrapassar 10%.
E o seu acondicionamento, como deve ser? A mortadela deverá ser embutida adequadamente para as condições de armazenamento e que assegure uma proteção apropriada contra a contaminação, que é a contaminação que vem do meio externo e que, de repente, por via até industrial também. Então, deve ter todo um acondicionamento necessário para evitar essa contaminação e não gerar dano ao consumidor. Os envoltórios poderão estar protegidos por substâncias glaceantes, que deverão estar aprovadas junto ao órgão competente, que são os órgãos, por exemplo, Anvisa, que normatiza esses padrões para produção de alimentos. Então, aqui já entrando no tema de paleta cozido, o que seria paleta cozida? Segundo a Instrução Normativa número 6, de 15 de fevereiro de 2001, trata-se do produto carne industrializado obtido do corte correspondente do membro dianteiro dos animais de açougue, nos casos mamíferos, suíno e bovino, desossado ou não, acrescido de ingredientes e submetido ao processo tecnológico adequado. Trata-se de um produto cozido e defumado ou não. Aí tem os processos que vão diferenciar um do outro, o processo tecnológico. O termo tender, que aparece em algumas rotulagens de venda, se refere à paleta cozida, porém quando a mesma for defumada. Então esse tender é a paleta defumada. Então, de quais formas a paleta cozida ela pode ser comercializada? Então a gente tem a paleta cozida de suíno, a paleta cozida de bovino, a paleta tender, só a paleta defumada, a paleta cozida tender defumada, que além de cozida ela ainda vai ser defumada, e algumas outras denominações que podem variar de repente de acordo com a região que ela vai ser comercializada. Mas as principais a âmbito nacional é de 1 a 4. Então, quais são os ingredientes que a gente deve utilizar para poder preparar a paleta cozida? A gente tem os ingredientes que são de caráter obrigatório, que além da carne, claro, da peça da paleta, das espécies animais que você deseja preparar ou comprar, a gente tem que adicionar o sal, o nitrito e o nitrato, ou um dos dois separadamente, o potássio. Por quê? Esses dois ingredientes, eles também vão interferir na conservação do alimento, interferindo também na durabilidade dele e até mesmo podendo evitar crescimento de micro-organismos indesejáveis no alimento na prateleira. E os opcionais são as proteínas de origem animal ou vegetal, açúcares, maltodestrina, condimentos e especiarias e aromas. São opcionais, mas normalmente a indústria utiliza para poder dar aquela sensação, um flavor, não é flavor, eu diria assim, um aroma melhor para poder melhorar a textura do alimento. E uma observação que é permitida a adição de apenas 2% de proteínas, não carnes na forma de proteína agregada. A instrução normativa também nos traz o teor mínimo de proteínas deve ser obtida a partir do produto isento de gordura. Aí ele nos traz essa tabela aqui que eu acrescentei no trabalho, que nos fala uma comparação da paleta cozida tender e a paleta cozida comum. E a sua relação de umidade de proteína máxima na tender é 4,2 no máximo e na cozida 5,2. Já a proteína mínima em cada uma na tender é 18% e na cozida 14%. E a porcentagem máxima de carboidrato em cada uma, na tender, que é a defumada, é no máximo 1% e na cozida 2%. Então, para fechar aqui o trabalho, a gente trouxe aqui outras informações contidas na norma, que são o acondicionamento, que é o produto deverá ser embalado com materiais adequados para as condições de armazenamento e que lhe confira uma proteção apropriada. O que seria essa proteção apropriada? Não ter contato com o meio externo, até para evitar a contaminação e a sua deterioração num tempo mais acelerado. A gente não quer que ela se deteriore de forma rápida.
E os contaminantes? Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores aos limites estabelecidos pelo regulamento vigente. Pode ser que, então, pelo que eu entendi no que eu estava fazendo a leitura, montando o trabalho, pode ter um contaminante, mas em quantidade mínima, muito básica, muito baixa mesmo, que não seja capaz de gerar algum dano à saúde do consumidor. Não pode conter nenhum tipo de substância estranha. O que seriam essas substâncias estranhas? Algum objeto, pelo de animal que às vezes ficou no processo, unha, casco, enfim, qualquer tipo de corpo estranho. Deve ser embalada e armazenada de forma a lhe dar segurança. Ou seja, o que seria essa segurança? É não ter, você poder usufruir do produto, alimentar deste produto com segurança, sabendo que não tem nada, que você pode comer à vontade, sem ter nada que possa causar algum dano a você e sua saúde. Algum tipo de intoxicação, por exemplo. Essas aqui são as nossas referências que a gente utilizou para fazer o trabalho. A primeira aqui fala da legislação da mortadela e a segunda da paleta cozida. Quem tiver interesse porventura em estar acessando, eu envio também o link também para quem quiser. E pode parecer que a gente ficou muito preso à leitura do slide, mas é porque a gente já montou o slide de forma bem explicativa e com nossas palavras resumindo bem o que tem na legislação. E a gente procurou pegar os pontos principais do trabalho para poder falar aqui para vocês. Obrigado!